mentes mais prodigiosas da nação e não pode se perder a oportunidade de ouvi-lo. Obrigado, minha gente. Na sua fala, Gaspar acenou o discurso para os empresários, ignorando totalmente o papel do trabalhador na economia, e falou por diversas vezes a expressão tesouraço, com símbolo de cortes nas políticas sociais do presidente Lula. Quero dizer da honra que o presidente Flávio Bolsonaro e toda a sua equipe sente de estar aqui nesse colóquio para prestigiá-los, prestigiar quem produz emprego e riqueza ao país. O Brasil precisa prestigiar esse setor. 70% do PIB depende de vocês. E o governo atual não reconhece isso. Mas nós teremos a responsabilidade de estar junto e aprender com os senhores e as senhoras como se coloca um país para frente, um país que produz riqueza, produz emprego com a carga tributária menor. Segundo o brasileiro, o empresariado e o setor de comércio e serviço não aguenta mais sustentar esse Estado tão pesado. Nós vamos meter a tesoura nos gastos públicos desnecessários, começando por essa quantidade de ministérios que no mundo não tem nada comparável. Os senhores podem cobrar, porque isso é compromisso. A revisitação da reforma tributária, a diminuição do tamanho do Estado com um tesouraço em regras desnecessárias que só atrapalham o desenvolvimento do país e está sempre prestigiando o setor para que o setor se sinta prestigiado, ouvido e queira cada vez investir mais na nação. A dupla da extrema-direita também passou informações falsas sobre a situação econômica, como a velha intenção de vender as empresas estatais e entregar as riquezas naturais do país. Ninguém aguenta mais um governo que durante essa gestão aumentou ou criou 30 novos impostos, que está dando prejuízo às estatais, que está dominado pela corrupção e pela ineficiência. Esse tipo de discurso recebeu uma resposta dura de Lula durante entrevista ao podcast Inteligência Limitada. Confira. Eu vou contar uma coisa para você. A Petrobras, esse ano, ela vai dar mais lucro do que na época que eles venderam os ativos da Petrobras. Porque o cara que é governante é incompetente, ele ao invés de arrumar, ele tenta vender. Eu queria que você, como você usa carro, não usa? Eu queria que você me contasse o que você ganhou com a venda da BR. Com a privatização da BR. Eu quero saber o que algum brasileiro ou brasileira ganhou com a venda da BR. Eu quero saber o que nós ganhamos com a venda da Eletrobras. Eu quero saber porque não ganhou nada, vendeu porque é incompetente. Uns incompetentes, ao invés de fazer, eles vendem. Ao invés de fazer, eles vendem. Por que o Tarcísio privatizou a Sabesp de graça? Uma empresa que era motivo de orgulho? E sabe quem ganhou? O pessoal do Vocaro. Também? E não teve concorrente, foi um cara só que ganhou. Então é essa gente. É o sistema. E o mercado defende essa gente. O mercado defende, porque o mercado está pouco se lixando para pobre. O mercado não quer saber, sabe? Você acha que o cara que é dono do banco está preocupado se a empregada dele está doente, se a menina está doente, se a menina não está estudando? Ele está preocupado? Ele está preocupado com o bônus dele no final do ano. Essa coisa que tem que mudar, Vilela. Essa coisa que tem que mudar. Mais recentemente, com a confirmação da descoberta de petróleo na margem equatorial, Lula voltou a chamar o governo Bolsonaro de incompetente. Eu ainda sonho comprar de volta a refinaria que eles privatizaram. Eu sonho muita coisa, né? Eu ainda sonho. Porque eu queria que alguém me explicasse o que o povo brasileiro ganhou com a privatização da BR, com a refinaria da Bahia, com a refinaria do Amazonas. Eu gostaria de saber o que o povo brasileiro ganhou. Porque o cara que vendeu deveria ganhar o prêmio Nobel de burrice. Porque esses caras se acham bom gestor.
Ou seja, ao invés dele ser bom gestor, fazendo as coisas que não funcionam funcionar, ele tenta fazer as coisas funcionar vendendo. Ou seja, na verdade, ele é um bom comerciante, não é um bom gestor. Ele demonstra incompetência de não dar resultado naquilo que ele tem que dar. Você colocou um presidente, ele não tem que te apresentar um defeito, ele tem que te apresentar uma solução. E eu, desde 2002, eu venho provando a esse país que a gente pode fazer muito mais do que a gente já fez. Uma das falas mais preocupantes de Gaspar foi sobre a intenção de acabar com as terras indígenas. Confira esse absurdo. Esse negócio de área indígena e quilombola determinada por ONGs internacionais, se a gente ter acesso a terras raras ou minerais críticos, isso tem que acabar. O Brasil precisa se desenvolver. Nós temos rodovias e ferrovias que precisam passar por determinadas áreas e travam. Hoje, muitas áreas do meio ambiente trabalham contra o desenvolvimento da nação. Flávio Bolsonaro vai ter a capacidade de preservar com investimento e autoridade para o Brasil avançar. Mas é óbvio que o vexame não poderia ficar restrito apenas à dupla da extrema-direita. Gaspar e Rogério Marinho também tinha que se estender à organização União Nacional de Comércio e Serviços, através de seu presidente, Leonardo Miguel Severino, que é o presidente nacional desta entidade, ele que entregou uma menção honrosa ao Rogério Marinho pela participação na fatídica reforma trabalhista de Michel Temer, o golpista por natureza. Antes de sair, eu quero fazer aqui uma menção honrosa ao senador Rogério Marinho, como antecessor do nosso querido presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço também, na época, na qualidade de presidente da Frente, da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, em viabilizando, relatando e aprovando a reforma trabalhista que foi tão bom para nós durante um determinado tempo e que hoje está retroagindo. E fica com nossa eterna gratidão. Meus parabéns, senador. Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio. Rogério Marinho afirma que os 6 anos depois do golpe que se seguiram, o Brasil teve prosperidade, mas esqueceu de falar que o Brasil voltou para o mapa da fome. O Lula é incansável em dizer que, após ele retomar o Brasil, ele o pegou destruído. Olha, se a Petrobras não tem uma direção com determinação, sob a orientação do governo, que é quem tem que orientar politicamente, ela não quer mais fazer prospecção aqui no Brasil, porque aparece aqueles que são importadores, que querem dizer que importar é melhor. Quando abriram as importações, apareceram 400 importadores. Eu acho que o melhor é sempre a gente produzir a comida que a gente come, porque a gente vai gerar emprego aqui dentro. A salário aqui de desenvolvimento é conhecimento genético, tecnológico, científico aqui dentro. É o que está acontecendo com a Petrobras. Totalmente desmontado. O Minha Casa Minha Vida, ô Vilela, o Minha Casa Minha Vida, que é o maior programa habitacional já feito na história desse país, eles não fizeram nada. Inventaram uma casa verde e amarela que não construíram uma. Procure no Brasil uma casa verde e amarela. Inventaram uma carteira profissional verde e amarela. Denunciaram o BNDES de falcatrua, porque vou achar o caixa preto, o caixa preto, o caixa preta. O caixa preta está dentro da casa dele. Porque, na verdade, o BNDES é o banco mais sério que a gente tem no Brasil. Sabe qual é a inadimplência do BNDES? 0,1%. Tá? Então, esse cara fala um monte de bobagem. O objetivo da Lava Jato é chegar no Lula. E eu tinha consciência que era para chegar em mim. Você sabia? Sabia. Eu tinha consciência que era. Por quê? Porque não tinha como inventar aquela mentira se não tivesse um objetivo político mais forte. Mas você já estava fora. Hein? E por quê? Você já estava Para fora? mim não voltar. Ah, tá. Para mim não voltar. Você sabe quantos milhões... E esse foi o problema. Você sabe quantos milhões de emprego esse país perdeu? 4 milhões de emprego. Você sabe que todas as empresas de engenharia que o Brasil tinha, que eram empresas modelo no mundo inteiro, que estavam na África, que estavam na América do Sul, que estavam construindo o aeroporto de Miami,
todas essas empresas foram destruídas. Agora Lula garante que enquanto for vivo vai lutar para que a direita não volte ao poder. Enquanto for vivo, não vou permitir parar de lutar e deixar com que a direita, uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio, de uma direita que é responsável pela morte de 400 mil pessoas da Covid por irresponsabilidade de não com vacina. Que futuro essas pessoas pensam para o povo brasileiro se você ri de um velhinho que está morrendo asfixiado por falta de ar? Que futuro você quer para o povo brasileiro se você não investir em educação, se você não investir na saúde, investir em casa? Que futuro que você quer se você não investir no emprego? Enquanto eles criaram no mandato dele 2 milhões de empregos, nós criamos 10 milhões e 100 mil empregos formais nesses últimos 3 anos e meio. Isso é pensar no futuro.